Olá, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta. Esse é o vídeo de número 2, né? Parte 2 da lição de número 6 da nossa escola bíblica. Então você vai pegar novamente a sua revista, abri-la aí na lição de número 6, que nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo. O título dessa lição é Dedicação dos Filhos ao Senhor, Bênçãos, né? O tópico de número 1 tem por título A Bênção da Maternidade. Nós vamos primeiro orar e em seguida damos então continuidade ao nosso estudo. Feche os seus olhos. Pai de graça, Deus de misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o nome do Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para aprender mais do Senhor. Fala conosco e que essa lição traga, a Deus, edificação e nos fortaleça, Pai, na nossa caminhada, que a gente possa crescer cada dia mais e mais na presença do Senhor e assim poder glorificar o seu nome através das nossas vidas. Abençoa-nos e permanece conosco o Espírito Santo. É o que te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Então tá. É, esse tópico que fala sobre a bênção da maternidade vai falar a respeito da maternidade no tempo presente. Ele começa falando da seguinte forma: a maioria das mulheres modernas pensam duas ou mais vezes para desejarem viver a maternidade. Por que isso? O tempo mudou, os tempos são outros, as mulheres têm outros objetivos, né? Vivemos numa outra cultura, então é completamente diferente do tempo de Ana, de Eucana, de Penina, né? Onde as mulheres tinham por objetivo de vida serem mães, né? Boas esposas eram mulheres que davam uma grande família para os seus maridos, um número grande de filhos e mais meninos, né? Isso a gente já falou no vídeo anterior sobre a necessidade, né, de terem em si muitos homens, né? Era um período de muita violência, os homens morriam muito, era um tempo muito difícil e muito perigoso para os homens, né? Quando, por exemplo, um outro reino, outra nação invadia, né, uma nação vizinha, a primeira coisa que eles faziam era matar os homens, né? Os que estavam pelejando e os que não estavam, porque eles matando os homens ficavam só as mulheres, as crianças e os velhos, dominado fácil, né? O homem, ele era pastor, então ele saía com o rebanho para pastar, era perigoso, porque ele encarava animais carnívoros como ursos, leões e outros animais carnívoros que investiam contra o rebanho. Muitos morriam, né? Muitos morriam. Muitos levavam o rebanho e não voltavam, morriam de frio, caiu num buraco. Era perigoso, era muito perigoso, né? Então, uma mulher dar muitos filhos para o seu marido era muito importante, até pela mão de obra, né? Quando, quando Israel se torna uma nação agrícola, deixa de ser nômade, né? Depois do Êxodo, ela começa a plantar, então precisava de mão de obra. Então o homem era muito importante. E por conta das guerras e de todas essas circunstâncias que eu acabei de colocar, você tinha um número maior de mulheres do que de homens, né? Por isso eu até expliquei que a questão da bigamia não foi algo planejado por Deus, nem aprovado por Deus, mas foi tolerado por Deus em razão da necessidade que se fez. Tá? Então, naquela época, a mulher queria ter muitos filhos, hoje ela não quer mais. Hoje ela tem outros planos, outros projetos, ela pensa nos estudos, ela pensa numa carreira profissional de sucesso, né? Muitas estão hoje nos esportes, nas artes, né? Então, assim, o leque para a mulher cresceu muito e deu a ela mais opções. Então, a mulher não nasce mais, quer dizer, na verdade não nasce. Ela não tem mais esse objetivo de ser mãe como era anteriormente. Muitas ainda querem, mas não é mais como era antigamente. Inclusive, em relação à questão da medicina também, hoje as mulheres podem ter filhos mais tarde, né? Isso significa dizer que ela vai ter também menos filhos, até por uma questão de idade, mas também por opção, né? Mas uma mulher com 40 anos que vem ter filho, ela não vai poder ter 10 filhos, não vai poder ter 5 filhos, né? Porque ela vai estar lá com seus 46, 47 anos,
né? Gerando filhos, apesar da medicina permitir, mas ela já vai estar numa idade avançada. Então são vários os fatores. Diferente de Ana, que na sua cultura, naquele tempo, como eu já expliquei, ser mãe era bênção e não ser era maldição. Mulheres que não tinham filhos eram consideradas mulheres amaldiçoadas. Tá? Penina, por exemplo, que era outra mulher de Eucana, ela desdenhava, ironizava e humilhava a Ana porque Ana não tinha filhos. Nós vamos ler aqui o tópico de número 2, que vai falar a respeito disso. Vamos lá. Foi o que aconteceu com Ana, mãe de Samuel. Por ser estéril, sua alma era profundamente entristecida. Não podia se imaginar sem ter um filho. Isso provocou a preocupação de seu esposo Eucana. Diz o texto bíblico que ele dava a Ana uma porção dupla porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 1 Samuel 1,5. Da parte de Ana era uma busca sofrida da presença de Deus para alcançar a graça da maternidade. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 1 Samuel 1,16. Isso aqui é Ana, num diálogo com Samuel, que achou que ela estivesse bêbada, porque ela estava diante do altar orando, mas só mexia com a boca e não saía nenhum som. Ele não entendeu e achou que ela estava embriagada. E ela está se explicando aqui. Bom, continuando. Falando em tristeza, nestes dias no Rio de Janeiro morreu mais uma criança vítima da violência. A menina Agatha Félix, de 8 anos, foi baleada dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão na noite de sexta-feira, dia 29/9/2019. Ali, pais e avós não choraram pela angústia da infertilidade, mas pela realidade da violência que tem ceifado crianças e adultos para nossa perplexidade e revolta. Essa é uma história muito triste de uma menina de 8 anos. Eu acho que estava voltando da escola e um policial deu um tiro e a bala atravessou a Kombi, pegou por trás do banco, acertou as costas dela e essa menina veio a óbito, né? Mais uma vítima da maldade dos homens. Triste isso, né? Aqui os pais não choraram porque a mulher era estéril, não podia ter filhos. Choraram por perder a criança, né? Eu acho que a dor talvez seja maior, né? A dor talvez seja maior. Diz a palavra: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmo 127, versículo 3. Daí a importância do cuidado, da educação e zelo que os pais devem ter por seus filhos. Eles são uma herança, um presente, uma dádiva do Senhor. Por isso devemos consagrá-los sempre ao nosso Deus. Ter filhos é uma grande responsabilidade. É necessário uma série de questões. Primeiro, eu preciso ter maturidade para ser pai e para ser mãe. Não é verdade? Eu vou educar um ser humano. Filho não é uma boneca que a gente brinca, depois bota de lado. Filho não é animal de estimação, como algumas mulheres costumam dizer. Eu resolvi ter um filho porque eu me sentia muito sozinha. Então compra um cachorro, compra um papagaio, mas não tem um filho, porque primeiro o filho não é seu. O filho é de Deus. E esse filho vai crescer, não vai ser aquele bebezinho que você vai carregar nos braços a vida toda. Ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto, ele vai ter projeto de vida, né? Então, ele precisa de educação, de um lar com uma figura paterna e materna, ele precisa de cuidados, ele precisa de uma condição financeira que garanta a ele, né, crescer com saúde e com todos os recursos necessários para a criação de um filho. Então, ter um filho é uma grande responsabilidade, né? Nós precisamos pensar sobre isso e educar os nossos filhos para que quando pensarem em se casar e terem filhos, eles tenham isso na consciência, tá? Isso é muito importante. A gente precisa pensar para ter filho. Precisa planejar? Muito. Precisa. Filhos que vêm sem planejamento, bom, quando já é um casal adulto, maduro, com condições financeiras tranquilas, não tem problema. E quando é um casal de adolescentes jovens, 15, 16 anos, que ainda moram na casa dos pais, e os pais ainda são pessoas
economicamente, né, despreparadas. Você já imaginou? A gente conhece essas histórias, a gente sabe como é que é, né? As crianças crescem com todas as dificuldades. Às vezes a jovem tem que deixar os estudos, o rapaz tem que trabalhar para sustentar o filho, e aí também deixa os estudos. Então precisa de planejamento, precisa de maturidade, precisa de condições financeiras, precisa de uma série de coisas. Tópico de número 2. A bênção da consagração, entrega. O que é consagrar um filho a Deus, senão o exercício diário da entrega? Agir sempre lembrando que os nossos filhos pertencem ao Senhor, que aquela criança pequena e indefesa que ao longo do tempo vai se desenvolvendo não estará para sempre conosco. Vão crescer um dia, sairão do alcance de dos nossos radares paternos. Essa é a vida, geração após geração. Acabei de falar sobre isso, né? Os nossos filhos não são nossos, eles pertencem a Deus e eles são indivíduos que vão crescer. Não vão ficar lá pequenininho, né? Joãozinho, Pedrinho, Zequinha, vão virar José, vão virar João, vão virar Joaquim. Vão crescer, vão embora, vão ter a vida deles, né? Então a gente tem que criar os filhos com essa perspectiva, né? Nunca achando que eles são os nossos bichinhos de estimação ou nossos damos ou damas de companhia. Não, não é isso. E muita gente tem gerado filhos sem esse tipo de pensamento maduro, né, e coerente com a realidade, né? E aí acabam criando filhos numa estrutura completamente adversa à realidade. Correto? Continuando aqui a nossa leitura da lição. Nesse sentido, os extremos são sempre prejudiciais. Como assim? Há pais que, pelo zelo excessivo, sufocam os filhos, né? A lição vai falar sobre isso. Limpeza, atenção, cuidado, preocupação, etc. Tem pais que tratam os filhos como se eles fossem, sabe, de cristal, não pode tocar meu filho e tal. Se alguém falar mal do filho, mesmo que o filho esteja errado, ele não acredita. Eu conheço história de pais que vão bater nos professores na escola porque os professores dizem que o filho fez alguma coisa de errado, porque o filho tirou nota baixa, porque o filho está de castigo e eles não aceitam porque o filho deles é tudo na vida. Amar um filho não é tratá-lo como se ele fosse o senhor do universo, né? Esse cuidado excessivo, ele acaba estragando os filhos. Continuando aqui, vale ressaltar que crianças precisam de rotina, precisam ter horário para refeições, brincadeiras, estudo, ou seja, para tudo na vida. A questão é sempre o equilíbrio, nem de mais nem de menos. Eu não posso deixar os meninos soltos, né? Como diz aqui no outro parágrafo. O outro extremo são pais excessivamente liberais, né? Sem regras, a criança vai crescendo num ambiente pantanoso, ou seja, não sente firmeza de atitudes que lhe deem um norte. Ou seja, o pai, né, com essa questão de querer ser muito moderno, um pai contemporâneo, um pai mais liberal, né? Eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias, que é o seguinte, sobre essa questão do pai ser amigo do filho. Pais e mães. Não, eu quero ser muito amiga da minha filha. Não, eu quero ser um amigão pro meu filho. Você pode ser, mas primeiro, mãe, a senhora tem que ser mãe da sua filha. E pai, o senhor tem que ser pai do seu filho. Amigo ele vai ter na escola, na rua, dentro de casa, ele precisa de uma figura paterna. Alguém que dê regras, que dê limites, que imponha respeito, que diga a ele o que fazer, né? Porque amigo, se ele não... Amigo é aquela pessoa que a gente trata de qualquer maneira. A gente briga com o amigo, né? A gente desfaz amizade. E pai e mãe não estão nessa categoria. Pai e mãe tem que ser uma figura de autoridade, tem que ser uma figura de superioridade no sentido hierárquico e tem que dizer para os filhos o que fazer. Estabelecer regras, hora para dormir, hora para levantar, hora para comer, né? Não pode. Esse liberalismo tem gerado uma geração fraca, dependente emocionalmente, como diz o texto, né?
eles se veem num ambiente pantanoso. Eles não têm norte, eles não têm direção. Aí você tem um monte de adolescente depressivo, um monte de adolescente aí com síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico, com uma série de problemas de ordem psíquica e emocional, porque eles não têm uma estrutura sólida para crescerem com segurança, tendo diretrizes, né? E isso é fundamental na criação de um ser humano. Nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de diretrizes, e quando o pai e uma mãe no lar, eles não assumem esse papel, você sabe quem assume? Um artista de televisão, um cantor da música pop, né? Eles vão assumir essa postura, esse lugar que deveria ser dos pais. E aí o filho ou a filha, o jovem, ele segue esses modelos. Então cuidado com isso, cuidado com o liberalismo, né? Não vamos ser rígidos demais, não vamos ser complacentes demais, porque tudo demais faz mal, né? Diz que até água demais faz mal. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Tem que haver um equilíbrio, ok? Bom, a lição continua dizendo o seguinte aqui, olha. Vamos aqui para o texto bíblico que diz aqui, ainda relativo ao que eu estava lendo anteriormente. Diz a Bíblia: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Provérbios 23:13. Tem hora que você vai ter que ser enérgico? Vai. E o amigo não pode fazer isso, então tem que ser o pai ou tem que ser a mãe. Por isso eu estava falando, cuidado com esse negócio de falar que quer ser amigo do filho, né? Você pai, seja pai. Você mãe, seja mãe, ok? E ainda mais, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E ainda mais, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. São várias direções, né, que a Bíblia está dando, várias instruções que a Bíblia está dando, no sentido de criarmos os nossos filhos da forma correta. Filho precisa de liderança, filho precisa de vez em quando uma severidade maior, porque senão eles saem voando, né? Criam asas e voam como mariposa. Você viu o que acontece com a mariposa? Cria asa, se perde, né? E agora também precisamos tomar cuidado para não sermos pesados demais e acabarmos irritando, transformando eles em jovens que se rebelam contra os pais porque não aguentam a pressão ou não aguentam a rigidez. Aquilo que eu falei, tudo com equilíbrio, ok? Continuando. Ana pôde experimentar literalmente o desafio da entrega. No ano seguinte ao nascimento de Samuel, Ana não subiu para os sacrifícios, mas disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. 1 Samuel, capítulo 1, verso 22. Nunca é fácil para uma mãe deixar de ter contato com o filho que recentemente desmamou. Assim acreditamos que também Maria, no outro contexto, sofreu uma enorme dor ao ver seu filho de 33 anos pregado numa cruz. Mas teria que haver uma entrega, e Jesus fez isso por nós, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2,6. Né? As duas mulheres tiveram que entregar os seus filhos. Ana, logo assim que desmamou Samuel, o entregou a Eli, né? Para que ele crescesse lá no templo, criado para servir a Deus. Foi uma promessa que ela fez e ela cumpriu. E Maria, mãe de Jesus, entrega seu filho ao sacrifício, né? Ambas tiveram que fazer essa entrega, desprender-se, né? Terem um coração dadivoso, e todas duas pelo reino de Deus, né? Maria muito mais do que qualquer uma outra. A bênção do resultado obtido. Ao ver-se grávida, a vida de Ana tomou outras formas. A alegria invadiu seu coração. Por fim, o Senhor havia se lembrado dela, dando-lhe um filho. Aleluia! Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos.
pois me alegro em tua libertação, né? Ela se sentia cativa da esterilidade, né? Então Jesus, na verdade, Deus abre a sua madre e ela então dá à luz uma criança e sente-se liberta, né? E esse texto está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Deus continuou abençoando a vida de Ana com outros filhos enquanto Samuel se fortalecia na presença do Senhor. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. Aquela atitude de coragem e de entrega que Ana pôde viver com seu filho Samuel trouxe resultados extraordinários. Vamos lá. Texto bíblico. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Dedicação e adoração. Que maravilha, né? Quando você fizer um voto a Deus, faça como Ana, cumpra-o. Por mais difícil que ele lhe pareça, porque no cumprimento do seu voto, Deus há de lhe retribuir a fidelidade. Deus é fiel, né? E tudo que a gente faz para Deus não fica sem uma retribuição da parte do Senhor. Não é, entenda isso, não é que nós devamos fazer nada pensando na retribuição, mas entenda que tudo que você faz, Deus lhe retribuirá de alguma maneira. Tá? Ele sempre fará isso. Ok? Faça e cumpra aquilo que você promete. E o resto deixa com Deus. Samuel foi um grande sacerdote na casa de Deus. Conduziu o povo nas leis de Deus até que o povo pediu um rei. Foi ele que foi até a casa de Jessé para ungir como rei em Israel um jovem rapaz pastor de ovelhas chamado Davi. Tá vendo como é que a promessa cumprida de Ana trouxe bênçãos relevantes para o reino, para Israel, né? Não foi só para ela, ela abençoou toda a nação. Diante de seu pai e dos irmãos perplexos, Davi foi ungido rei. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23, capítulo de número 5. Hoje, depois de mais de 2.600 anos, estudiosos modernos acreditam que a história deuteronômica foi composta no período entre 630 a 540 a.C. O testemunho de Ana, que desejou ser mãe e consagrou seu primogênito ao Senhor, é exaustivamente ensinado nas igrejas e no mundo cristão. Que bênção! Ela é um exemplo, né? De mãe dedicada, de mulher fiel, de serva fiel, né? E Deus honrou a sua fidelidade, honrou a sua maternidade, né? E é isso que nós devemos levar em consideração na nossa vivência enquanto pais e enquanto servos. Seja um pai e uma mãe dedicado aos seus filhos. Se você deseja tê-los, crie-os. Eles vão exigir de nós, eu falo isso porque eu sou pai, uma dose de sacrifício. Não tem como ser pai e ser mãe sem sacrifício. Então, se você quer ser pai, você quer ser mãe, saiba que grande parte da sua vida vai ser dedicada a essa questão. Grande parte do seu tempo é necessário para que você eduque os seus filhos e eles cresçam saudáveis, tanto fisicamente quanto psicologicamente e também emocionalmente, e mais ainda, espiritualmente. Tá? Essa é a nossa responsabilidade, ok? Diante dos homens, diante deles e diante de Deus. Conclusão. Eu e a minha querida esposa temos 2 filhos. Um dia apresentamos cada um deles na casa de Deus e os consagramos ao Senhor. Agora já tivemos o privilégio de ver nossa neta apresentada. Vale a pena. Ambos servem ao Senhor. São músicos, professores e até pregador. Deus tem separado um deles ao ministério pastoral. Ambos são casados, mas todos os dias pela manhã e à noite eles estão em nossas orações.
Seguimos pedindo ao Senhor que continue abençoando, guardando, consagrando nossos queridos filhos. A maior alegria na vida, que Deus te abençoe, mãe e pai, nesse desafiador e abençoador ministério. Amém. É uma felicidade muito grande quando a gente consegue criar os nossos filhos e vemos eles crescerem na presença de Deus, servindo ao reino de Deus, sendo homens e mulheres que estão trabalhando em prol da implantação, da expansão e como é que eu posso dizer, da disseminação do reino de Deus na terra, né? Fazer com que a palavra de Deus seja semeada e vidas sejam resgatadas, fazendo o serviço do Senhor. Isso é muito bom. Outros pais não têm o mesmo privilégio. Deixa eu dizer uma coisa para você, independente do seu filho estar na igreja ou não, ele é o seu filho e você deve amá-lo, respeitá-lo, respeitar as decisões. E entenda que respeitar uma decisão não é concordar com a decisão, não é apoiar a decisão, mas respeitar é dar a ele o direito de ser e de viver da forma como ele escolheu. Tá? Quando há esse respeito, fica tudo mais fácil. Mas o nosso dever é educá-los. Como diz a palavra, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensine, faça a sua parte. Mais na frente ele cresce e faz as escolhas dele. Mas geralmente você vai colher frutos que vão alegrar o seu coração se você fizer a sua parte direitinho, tá certo? Vamos orar, estamos encerrando a nossa lição da escola bíblica, lição de número 6. Quero orar com você, pedindo ao Senhor que continue a nos iluminar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, gratos por mais essa oportunidade que tivemos de estar aprendendo um pouco mais a respeito do Teu reino e da Tua vontade em nossas vidas. Continue abençoando as famílias, os pais, dando sabedoria e discernimento, Pai, para que possam criar os seus filhos na Tua presença, criá-los, Deus amado, de acordo com os Teus ensinamentos e assim, Deus, poderem colher frutos de alegria na presença do Senhor. Obrigado, eu peço que abençoe a todos os meus irmãos e permanece com cada um de nós, Espírito Santo. É o que te pedimos em oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.